atividade secundária, embora seja uma atividade extrativa, pela complexidade, vai aparecer lá na atividade de produção, atividade secundária. E as terciárias, basicamente, serviço, comércio e assim por diante, ok? Esse conjunto de atividade de produção chama-se também aparelho de produção da economia. O processo de produção nada mais é então do que pegar os agentes econômicos, mobilizar os fatores de produção, colocarem numa unidade produtiva, numa empresa, para produzir seus bens e serviços. Certo? Então isso basicamente é o processo de produção. E esses bens e serviços, eles poderão ser de diferentes tipos. Nós temos os bens, né, temos ação, são entendimentos, são coisas tangíveis, serviços são coisas intangíveis, mas eles podem tanto ser já de caráter final como intermediários ou bens de capital. Os bens e serviços que vão ser consumidos diretamente são chamados de bens de consumo. Pode ser leve ou durável, dependendo da duração. Serviços, corte de cabelo, educação, cinema, turismo e assim por diante. Tá? Os intermediários são aqueles que são usados na transformação para produzir os bens de consumo. E às vezes tem determinados itens que são tanto bens de consumo final como bens intermediários. Por exemplo, nós vamos ver a farinha. Você tanto pode ir no mercado comprar farinha para você fazer bolo em casa, como aquela mesma farinha também é um bem intermediário para a produção de pão numa padaria. Tá? Então tem alguns bens que têm essa flexibilidade. E isso vai muitas vezes fazer com que haja uma certa dificuldade quando formos calcular. Temos que ter cuidado quando formos calcular o produto interno bruto, nós vamos ver mais à frente isso aí, temos que ter um cuidado para separar isso aí. Também não vamos confundir bem intermediário, bem intermediário com bem de produção. O bem de produção é uma instalação, é uma máquina, é um equipamento, é uma fábrica, isso é um bem de produção ou um bem de capital, tá certo? Os bens intermediários são aqueles que são transformados. Aquilo que é transformado é um bem intermediário. Uma farinha transformada em pão, juntando com água, fermento, não sei mais o que. Já a máquina, o forno, é um bem de capital porque ele não é transformado, ele está lá fixo e assim por diante. Aí a expressão formação bruta de capital fixo. Então, basicamente, são os três tipos de bens e serviços: consumo, intermediário e produção. Os fatores de produção, cada um tem a sua remuneração. Então, o proprietário da terra, ou ele vai alugar ou vai arrendar aquela propriedade dele. Então, a remuneração dele vai ser a terra. Quem dispõe de capital, ele vai empregar aquele capital, vai emprestar e vai ter como retorno, como remuneração desse fator de produção, os juros. E o trabalhador, aquele que fornece a mão de obra, tem como remuneração do seu fator de produção o salário. Né? Se formos considerar tecnologia e capacidade empresarial, teremos essas outras formas de remuneração conforme estão apresentadas. Okay? Então é importante nós associarmos isso aqui, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente aí também. E vamos começar a falar justamente nisso ao abordarmos a questão do fluxo da produção. Então, um sistema bem simples é o que? Aquele que tem as unidades produtivas, tá certo? E as famílias. Aqui nas famílias nós estamos incluindo os agentes econômicos, seja o empresário, seja o trabalhador, seja o intermediário, tudo está dentro de famílias. Empresa, a unidade de produção que vai produzir, a unidade de produção onde serão processados e produzidos todos os bens e serviços desse sistema. Então, o que acontece inicialmente? Das famílias, nós oferecemos para as empresas os fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Terra. Então, tem alguém que vai alugar um terreno, alugar um prédio para a unidade produtiva. Capital. Tem alguém das famílias que vai fornecer dinheiro para aquela unidade, aquela empresa poder produzir. Ok? E esses fatores de produção vão ser remunerados pelas empresas. Então, se eu aluguei meu terreno, eu vou ter aluguel. Se eu emprestei dinheiro, eu vou ter juros. Se eu sou trabalhador, eu vou ter salário.
Então, daqui para lá, são oferecidos os fatores de produção, terra, capital de trabalho, e as famílias recebem remuneração por esses fatores. Okay? Mas o que as famílias fazem com esse dinheiro que obtém com a remuneração? Vai comprar coisas para viver. Vai comprar comida, vai comprar carro, vai contratar professor, vai botar filho na escola e assim por diante. Então as famílias vão, com esse dinheiro que recebeu da remuneração dos fatores, vai pagar o dispêndio que tem, que é o consumo de bens e serviços finais. Então isso aqui é um fluxo bem simples da produção. As famílias fornecem os fatores de produção e são remunerados por isso. E essas mesmas famílias vão no mercado consumir bens e serviços e vão pagar por esses bens e serviços. Ok? Muito bem. Mas vamos ver mais um pouco e a coisa vai tendo outros complementos. O fluxo real, chamado fluxo real, é aquele que não envolve dinheiro. Então as famílias fornecendo fatores de produção e recebendo bens e serviços finais. O fluxo monetário é com a remuneração dos fatores, nós vamos despender, vamos pagar, vamos comprar os bens e serviços que necessitamos. Muito bem. Além desses dois agentes básicos, empresa e família, nós temos também o governo. Nós vamos ver que o governo ele vai entrar nesse sistema de diferentes maneiras. Primeiro que o governo é um consumidor também. O governo compra coisas, tá certo? Só que para comprar coisas ele precisa de dinheiro. E como é que ele obtém dinheiro? Pela tributação. Então o governo vai interferir, primeiro, parte dessa produção das empresas, em vez de ir para as famílias, vai para o governo. Ok? E parte dessa remuneração que iria para as famílias, ou que as famílias teriam, o governo vai arrecadar na forma de impostos, tanto dali como daqui, para ter recursos para fazer o seu gasto, tá certo? E além disso, ele vai fazer uma transferência sobre isso, que nós vamos ver mais em detalhe mais à frente. Então, o governo é um agente econômico que ele interfere nessa situação aqui toda, nesse fluxo da produção. E também temos o setor externo, uma vez que aqui no nosso território chegam produtos que vieram de fora, que foram produzidos em empresas fora do nosso país. Como também parte da produção daqui vai lá para fora, ok? Então esse setor externo ele vai interferir aqui. Nós vamos ter parte dos bens e serviços que estão aqui dentro vieram de fora, parte dos bens e serviços vão para fora, remuneração de fatores, parte aqui para dentro, parte lá para fora e assim por diante. Então o governo e o setor externo são outros agentes econômicos que vão interferindo nisso aí. O que nós precisamos ter no sistema econômico é que isso tudo funcione de forma equilibrada. Okay? Se nós tivermos uma remuneração muito alta para os fatores de produção, as pessoas tiverem muito dinheiro e não tiver uma quantidade de bens produzidos para as pessoas comprarem, o que vai acontecer? Vai haver um desequilíbrio. Pela lei da oferta e da procura, aquelas poucas coisas produzidas vão ficar mais caras, tá certo? Então vai gerar algum desequilíbrio. Se nós pegarmos uma parte grande da produção e mandarmos lá para fora, vai faltar produto aqui dentro. Então o ideal é que esse sistema esteja todo em equilíbrio. E essa é uma das grandes questões de todo o sistema econômico, é estabelecer ou manter esse equilíbrio, coisa que nós vamos ver que não é fácil de acontecer. Muito bem. 3 conceitos importantes que nós vamos tratar deles à frente. Esse conjunto de remuneração dos fatores de produção é chamado de renda. Então as famílias têm a sua renda, que são decorrentes da remuneração dos fatores de produção. Com essa renda, as famílias vão despender, vão comprar, vão adquirir, vão demandar por produtos. Essa é outra grandeza importante, o dispêndio. E o produto é o conjunto de tudo aquilo que é produzido. Então essas 3 grandezas são básicas em todo o sistema econômico. A renda, que é o somatório das remunerações, o dispêndio é o somatório dos gastos, tá certo? E o produto é o somatório de tudo que é produzido.
essas três grandezas, três conceitos, num sistema equilibrado, eles têm que se equivaler. Tá certo? Se o sistema estiver equilibrado, estiver tudo funcionando direitinho, todo produto, tá certo, é compatível com a renda e compatível com a demanda, com o dispêndio, tá certo? Essas três grandezas, nós vamos ver mais à frente, representar os três caminhos, as três óticas que vão ser usadas para o quê? Calcular qual é o produto daquele sistema econômico, ou seja, quanto que é produzido, que é um conceito importante a gente saber. Então a gente pode calcular a própria produção, pode calcular pela renda ou pode calcular pela demanda. Estando o sistema em equilíbrio, essas três grandezas vão ser equivalentes, qualquer caminho deve levar ao mesmo número, tá certo? Desde que a gente use o mesmo conceito. Nós vamos ver mais à frente que o produto, nós normalmente conhecemos, a gente fala muito em PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é diferente de Produto Nacional Líquido. Renda nacional, pode ser renda nacional bruta, renda interna líquida, nós vamos ver essa diferença logo à frente. O importante é que essa equivalência ocorre quando usamos o mesmo conceito. Produto nacional corresponde à renda nacional. Se eu quiser comparar produto interno, eu tenho que usar a renda interna. Não posso comparar produto nacional com renda interna, que não vai dar certo, ok? Então, temos que ter noção da equivalência das grandezas, mas desde que seja o mesmo conceito. Muito bem. Vamos a outro aspecto agora. Todo Estado, todo governo, todo país tem um conjunto de políticas públicas que são determinadas, são formalizadas de acordo com as aspirações nacionais, tá certo? De acordo com os compromissos internacionais que aquele país tem que cumprir, fruto de acordos que ele assinou. Depende também do potencial e poder nacional e suas concepções ideológicas e a conjuntura que o país está vivendo. Então, se nós tivermos um país, compararmos Israel e Paraguai, por exemplo. Israel é um país, é um Estado, que está no meio de inimigos que querem destruir o país. Então, essa situação vai influenciar as aspirações nacionais, compromissos internacionais, consequentemente vai influenciar todas as políticas públicas. Diferente do Paraguai, o Paraguai não vive essa situação. O Paraguai tem um outro problema, que é a questão interna, de crime, de corrupção, disso, daquilo. Então, cada país tem o seu contexto e esse contexto vai levar à formulação das políticas públicas, concepções ideológicas. A concepção ideológica da Coreia do Norte é totalmente diferente de Singapura. Singapura pode ser um país totalmente livre, não tem problema nenhum. A Coreia do Norte tem aquelas limitações todas que nós conhecemos. Então, esse conjunto de concepções ideológicas típicas de cada país, esse conjunto vai interferir nas políticas públicas, tá certo? Além das políticas públicas, de um modo geral, essas políticas públicas são traduzidas em políticas setoriais, relações exteriores, defesa, educação, saúde, economia e assim por diante. Tá? Claro que, para um país como Israel, que eu citei como exemplo, questões de defesa são muito mais importantes do que para o Paraguai. Um país que tem fartura de potencial nacional, conjunto de recursos naturais, como o Brasil, vai ter uma concepção diferente do Japão. O Japão não tem recurso natural quase nenhum, mas mesmo assim ele consegue ter um produto per capita muito melhor que nós, tem um nível de desenvolvimento muito melhor que nós, com a fartura que nós temos aqui de meios. Tá? Então isso é porque aquelas pessoas com concepções ideológicas, dentro do seu conceito de nação, resolveram aquele problema de uma determinada maneira. Outros países resolvem de outros e assim por diante. Muito bem. Dentre essas políticas setoriais temos a política econômica, e como toda política, ela nada mais é do que um ato de determinar objetivos e escolher os instrumentos, os meios necessários ou que se possa contar para alcançar aqueles objetivos. Em termos de política econômica,
os objetivos básicos são de toda a política econômica: alcançar o pleno emprego, ou seja, ter a sua força de trabalho, seus recursos naturais empregados de modo que não haja desemprego, ok? E alguns autores colocam como objetivo, em vez do pleno emprego, o crescimento, que nós podemos ter um crescimento sem necessariamente estar com toda a força de trabalho empregada, ok? Outro objetivo básico de uma política econômica é a estabilidade dos preços, não haver inflação, não haver hiperinflação, ou seja, ter uma tranquilidade nos preços, eles evoluindo naturalmente. E alguns também colocam equilíbrio nas contas externas, porque se as contas externas não estiverem equilibradas, poderemos ter reflexo ali naqueles outros dois, tá? Então tem autores que denominam diferentes, mas essa ideia que precisamos ter. Política econômica, quando nós falamos, nós estamos tratando de três coisas: crescimento ou pleno emprego, estabilidade de preços e as contas externas equilibradas. Uma pergunta: é bom ter um superávit no balanço de pagamentos de um país? Ou seja, ele conseguir sempre exportar mais do que importa, por exemplo, tratando de balança comercial? A ideia que a gente tem inicialmente é que, se eu vou exportar mais que importar, tá legal, vou ter um superávit aqui, vai entrar mais dólares e assim por diante. Mas lembra daquela situação do equilíbrio lá? Se eu exportar mais do que importar, eu não vou ter uma produção apropriada para atender a demanda da minha população aqui dentro. Então eu posso gerar um desequilíbrio, tá? Isso ocorre com o Japão. O Japão, o balanço comercial dele é superavitário. Por isso que o governo incentiva, tem japonês viajando no mundo inteiro aí. Para quê? Para gastar fora do Japão aquele superávit que ele tem do balanço de pagamento dele. Se ele quiser gastar lá dentro do Japão, vai gerar uma inflação muito grande. Então tem que ir lá para fora para gastar aquele dinheiro, certo? Então, equilíbrio nas contas externas. Esses objetivos, eles não, muitas vezes, na busca de um objetivo, a gente termina complicando o outro, ok? Então nós já tivemos um período que o combate à inflação gerou desemprego. Vamos resolver o problema do emprego. Se não for com cuidado, poderá gerar inflação. Então o que temos que buscar é um equilíbrio nos instrumentos que vamos utilizar para alcançar esses objetivos. Claro que cada país, lembra lá dos itens, lá era conjuntura. Na década de 90, nosso grande problema era a inflação. Então o Plano Real veio para acabar com a inflação, ok? Gerou desemprego, teve juros, subiu, mas a aspiração nacional naquele momento era acabar com a inflação. Hoje o problema é o quê? Desemprego. Então o governo tem que orientar os instrumentos para alcançar esse objetivo aqui: emprego, crescimento, porque esse aqui está alcançado já em outro momento, tá certo? Então esses objetivos são interdependentes, que nós vamos ver mais à frente. E esses vão influenciar também, vai influenciar outras políticas setoriais. E nós vamos então chegar à conclusão que nós vamos sempre ter que estabelecer uma prioridade, vamos ter que hierarquizar qual objetivo é mais importante no momento. Essas aspirações nacionais, então, que vão orientar, vão conduzir a política econômica dentro do conjunto de políticas públicas, ok? Vamos lá. Objetivos foram aqueles: instrumentos. O governo, que é, no nosso caso, o principal agente econômico que vai orientar, que vai conduzir, às vezes que vai fazer alguma coisa de política econômica, ele tem dois instrumentos principais: as políticas fiscais e as políticas monetárias, que nós vamos ver mais à frente com mais detalhe também. Vai ter um capítulo para cada uma dessas políticas aí. Subordinado a essas duas áreas, fiscal e monetária, tem política industrial, comércio, cambial, controles diretos e assim por diante, tá certo? Na realidade,
essas outras políticas vão sempre envolver ferramentas fiscais ou monetárias. A base, então, vai ser sempre a atuação do governo, política fiscal, ou a política monetária, juros, moeda e assim por diante. Controle direto aqui são situações que o governo interfere no sistema econômico diretamente. Por exemplo, ele não deixa o mercado resolver a quantidade de prestações que uma pessoa vai poder usar para comprar um bem, ou uma casa, ou um carro. Então, ele vai definir, olha, comprar qualquer bem, no máximo 50 prestações mensais. Casa, no máximo 10 anos. Isso é um controle direto que o governo pode fazer, certo? Ele está interferindo no sistema econômico, ele não está dizendo se vai gastar muito, se vai gastar pouco. Só vai dizer, olha, no máximo tantas prestações. Tá? Uma compra em cartão de crédito não pode ter o pagamento parcelado, vai ter que pagar à vista ali no final do mês. Certo? É um controle direto que o governo pode fazer. Ok? Muito bem. Um exemplo de política econômica, nós tivemos esse aí chamado tripé macroeconômico, em que foi estabelecido um regime de metas para a inflação, então lá ou um valor central, com uma banda para mais ou para menos, okay? Estabelecido que haveria superávit fiscal primário para sobrar dinheiro para poder abater da dívida do governo, e um regime de câmbio flutuante em vez de câmbio fixo. Então esse conjunto aqui de instrumentos, de utilização de instrumentos, caracterizou uma determinada política econômica que nós tivemos num determinado período recente aqui do nosso país. Que chegou em outro momento, entrou a chamada nova matriz econômica, que começou a usar uma política fiscal expansionista. Nós vamos ver o que é isso, mas adiantando um pouco. O que é a política fiscal? É o governo usar o seu orçamento. O orçamento do governo é os gastos do governo e a tributação. Se ele arrecadar mais do que gasta, ele vai tirar dinheiro da economia. É uma política contracionista. Okay? Se ele gastar mais do que ele tira de impostos, é uma política expansionista, que ele está botando dinheiro no sistema econômico, tá certo? É uma política fiscal expansionista, usando juros baixos, mas não os juros decorrentes de uma situação normal de mercado, sim de uma forçação de barra do governo. Então esse conjunto aqui de situações, de utilização de instrumentos, caracterizou uma política econômica chamada de matriz econômica, tá certo? Então isso é para passar para vocês a ideia de quando a gente fala qual é a política econômica desse país nesse momento. É esse conjunto de utilização de instrumentos fiscais, monetários, para alcançar determinado objetivo econômico, objetivo de política econômica. O tão criticado neoliberalismo. Basicamente, o neoliberalismo seria uma política econômica com essas características aqui: um Estado eficiente, desburocratizado, economia aberta, praticamente nenhum protecionismo econômico, ou seja, uma empresa nesse país, para ela ganhar no mercado, ela tem que ser eficiente, ela tem que ter um produto que seja melhor e mais barato do concorrente. Se ela não conseguir sozinha, ela muda de ramo, vai se estabelecer em outro país ou vai partir para outro negócio. Tá? Então, neoliberalismo é um outro exemplo de política econômica. Tá bem? Ok. Visto isso, foi até aqui que nós vimos, que eu falei, foi só para a gente ter uma ideia, uma introdução de alguns conceitos de economia. A partir daqui a gente vai seguir o roteiro aí dos capítulos do livro, ok? Vamos começar com essa primeira parte aí que fala da economia brasileira, basicamente mostrando a situação de hoje, na idade de alguns anos atrás, o livro é de alguns anos atrás, comparando com o início do século passado, 1900 e pouco. O que aconteceu no Brasil nesse período? É uma leitura tranquila, basicamente nós vamos ver que teve um crescimento da população maior do que o restante do mundo, nosso produto cresceu mais, mas mesmo tendo crescido, nós não tivemos um desenvolvimento apropriado. Isso aí os estudos vão mostrar o que aconteceu, o que teve isso de dificuldade. Okay? Algumas coisas que nós vamos poder verificar também foi
nesse período, nesse século, o que aconteceu? Uma transformação na nossa estrutura produtiva, que basicamente até meados do século XX, o Brasil, como diz o livro, era uma grande fazenda de café, cacau e outros produtos. A partir da metade do século XX, então, que começou uma industrialização, acompanhada de urbanização, porque as indústrias estavam concentradas praticamente nas capitais, praticamente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, poucos estados concentrando isso aí. Então a população urbana, que era de 31%, passou para 83%, aumento na produção industrial, diminuição na agropecuária. Então esse livro essa parte do livro vai escrever basicamente isso. Mas o importante é mostrar que nesse período tivemos uma mudança estrutural na base produtiva e industrialização e urbanização. Tá? Aspectos demográficos estão aí no capítulo 1. Qual a importância de estudar para a economia os aspectos demográficos? Olha, na realidade, nós vamos ter que entender qual é o potencial de consumo que aquela população tem. Que tipo de população é? Uma população velha, uma população nova? Isso vai definir que tipo de bens e serviços vão ser necessários. Uma população que tem muito mais crianças do que velho vai demandar mais escolas, creches e assim por diante. Já uma população que tem muito mais idosos do que criança vai demandar gastos com saúde, lar do idoso, asilo, casa de repouso e assim por diante. Então, essa distribuição demográfica vai influenciar os bens e serviços que serão necessários produzir, ok? Temos também a questão da PIA e da PES, os conceitos estão bem claros aí. Estrutura etária, distribuição regional é outro aspecto. Nós vimos ali a urbanização e a partir daí nós tivemos ao longo desse século, além do crescimento da população, uma busca por novas fronteiras. Num período foi centralização, Rio, São Paulo, capitais, depois teve uma interiorização com as novas fronteiras agrícolas, né? Lá para o centro-oeste, está chegando no norte já, ok? Esses conceitos aí de população aberta, população fechada praticamente não existe, a não ser lá na Coreia do Norte, em outros países, que é uma nação, um estado que não aceita migrações, né? Tanto saída como entrada. Conceito de crescimento vegetativo, crescimento, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e a taxa de migração, no caso do Brasil, que é uma população aberta, ok? Então são conceitos fáceis aí de captar. Taxa de natalidade, o que tem influenciado a taxa de natalidade? Isso aí são os fatores do crescimento, natalidade, mortalidade, que eu falei, a migração, taxa de natalidade, métodos contraceptivos dos anos 60 para cá, que interferiu muito na quantidade de nascimentos. Taxa de mortalidade diminuiu por causa da melhoria na saúde pública, educação das mães, ao tratar dos recém-nascidos. Então são coisas que vão interferindo nisso aí. Então nós tivemos uma menor taxa de natalidade, ou uma maior ou menor taxa de mortalidade. Então ao longo do século, o que aconteceu com essas taxas aí? Tá? Temos que saber isso aí. Estrutura etária, os impactos que eu falei, já mencionei. Se nós tivermos maior quantidade de crianças, nós vamos precisar de mais creches. Maior quantidade de velhos, não tivermos aí, como nós temos tido, a taxa de natalidade diminuiu, então a quantidade de filhos é menor. Meu pai eram 15 irmãos, tá? Em casa já fomos 3. E meus filhos eu só tenho um neto. Então, de 15, 3 e 1. Claro que não é uma família padrão, mas de um modo geral é isso que tem acontecido. As famílias numerosas, com quantidade de filhos, teve uma diminuição e outra geração está menor ainda. Tá? Então isso aí vai interferir nas políticas públicas, vai interferir no sistema econômico. Okay? Nessa situação aí, por que está vendo essa briga aí com a reforma da Previdência? Porque isso aí vai estourar, certamente do jeito que está, vai estourar lá para 2030, 2040 não vai ter jeito, se continuar como está. Tá? Então é um exemplo de que a estrutura etária, aspecto demográfico, está gerando essa briga toda lá no Congresso, porque tem que mudar uma política pública da Previdência.
Tem que mudar, senão, do jeito que está, não vai dar certo, vai pegar. Ok? Então, migrações internas e urbanização, já falamos alguma coisa, mas o texto aí é tranquilo sobre isso. Então, dois grandes movimentos que nós tivemos. Primeiro, um êxodo rural, que foi para a formação das grandes metrópoles. Okay? E depois, a ampliação das fronteiras agrícolas, do sul para o centro-oeste e, atualmente, lá para o norte. Basicamente, em função da... graças à tecnologia, então, ouvir a telegráfica, conseguiu-se aproveitar melhor o cerrado como local de plantio. Então a fronteira agrícola começou a ir para o cerrado, um grande produtor de soja, de grãos e assim por diante, tá certo? Está chegando lá, quase que no sul da Amazônia toda está chegando lá. Okay? Então esses dois grandes movimentos que temos, o êxodo rural, veio para o centro, para as capitais, e a fronteira agrícola ampliando aí para o centro-oeste, agora para o norte. Interiorização da atividade produtiva e temos tido uma desconcentração da indústria. Até a década de 70, se falava em produção de automóvel, onde é que era? São Paulo. Hoje você tem São Paulo, tem Minas, tem Paraná, tem Rio Grande do Sul, tem alguma coisa no Nordeste também, então está havendo uma descentralização dessa produção industrial. Desconcentração. Ok, então esse capítulo é basicamente essas ideias, são coisas tranquilas de ler, ter esse entendimento, essas concepções, a importância da demografia, quantidade de idosos, quantidade de crianças, o que vai influenciar os movimentos migratórios que tivemos, e a evolução da nossa estrutura produtiva. Vamos falar então agora sobre os agregados. Nós já tínhamos comentado, produto, renda e dispêndio são as três grandezas principais, que nós vamos abordar aí ao longo do tempo todo. Produtos. O livro fala bem a diferença entre produção e produto. Tá? Não podemos ter confusão sobre isso, até porque se formos calcular, nós estaremos fazendo a dupla contagem. Então, para calcular o produto de um sistema econômico, de um país, a gente considera somente os bens finais. Se eu for computar, calcular tudo de trigo que foi produzido de farinha, foi produzido de pão, poxa, eu estou montando a farinha duas vezes, tanto na produção de farinha como na produção de pão. Então, eu calculo pela quantidade de pães e atribuindo um valor para esse pão, transformando então a quantidade de pães em valor monetário, que é para poder somar tudo que foi produzido, somar carro com pão, com vacina, com escola, tem que transformar tudo em valor monetário para fazer um único número, né? E levar em conta esse aspecto para não ocorrer a dupla contagem. Então, a maneira, ou eu considero o valor final dos bens de consumo, ou o que for adicionado em cada etapa da produção. Tem um quadrinho mais à frente que mostra melhor isso aí. Então, no exemplo que eu falei, nós queremos saber qual foi o produto de um determinado país, do sistema econômico, num determinado período. Então, a partir do trigo foi produzida farinha, foi produzido o pão. O pão foi vendido a 22, então o produto é 22 unidades monetárias. O valor bruto da produção, ou seja, tudo que foi produzido, aí sim, é trigo 10, farinha 15, 22, vai dar 47. Mas esse somatório aqui do que foi produzido não é o conceito de produto. Ali é o valor bruto da produção. Conceito de produto. Ou eu pego o 22, que é o preço final do pão, ou eu somo o que foi adicionado em cada etapa, primária, secundária e terciária, que vai dar os 22 também. Então são as duas maneiras de calcular o produto. Então, o produto é isso, é 22. O 47 é o valor bruto da produção. Não é um conceito importante. O conceito importante é o produto, que é isso aqui. Ok? Essa ideia que precisamos ter. Como falei antes, nós podemos chegar a esse valor do produto, que é uma grandeza, que é importante para a gente usar para planejamento, para comparar nações, para ver como é que está a evolução de um país,
esse conceito de produto é um conceito internacional utilizado para dimensionar um sistema econômico, dimensionar uma economia, tá certo? Então, para chegar nesse valor, nós temos três caminhos, conforme já dissemos. Ou pelo próprio produto, tá certo? Em que nós vamos calcular tudo que foi produzido num determinado território, num determinado período, ok? A partir do valor de venda dos produtos finais. E aqui já vamos ter dois conceitos que são diferentes. O produto interno bruto, depois nós vamos ver o que é interno, o que é nacional, o que é bruto, o que é líquido, mas o produto interno bruto a preço de mercado e a custo de fatores. Qual seria essa diferença aí? O que pode levar a essa diferença aí? Quem arriscaria? Impostos indiretos. Muito bem. Então, produto interno bruto a preço de mercado significa nós somarmos, como o nome está dizendo, o preço de mercado de tudo que foi produzido. Ok? Esse valor, como nós vimos antes, em tese, ele seria correspondente, equivalente ao somatório dos fatores de produção, correto? Mas nós vimos também que entre os fatores de produção e o que foi produzido, tem uma interferência do governo. Então, se o governo vai colocar tributação naquilo que é produzido, o preço de mercado dos produtos vai ser resultado do custo dos fatores de produção mais o imposto que foi acrescentado ali. Então tem dois conceitos, produto interno bruto a preço de mercado ou a custo de fatores, certo? Então é uma maneira, é um caminho para chegarmos na determinação do produto de um determinado país. Além disso, tem outras dificuldades, conforme o livro vai dizer, bens finais intermediários, já falamos da farinha que está sendo produzida lá no moinho, a parte dela vai para consumo final, parte dela vai para as padarias para produzir pão e assim por diante. Okay? Temos também questão de o agricultor que produz para consumo próprio, aquilo está sendo produzido, mas ele não é dimensionado, porque não vai para o mercado, então não tem como contabilizar, ok? Mas é produzido, está produzido ali dentro da questão econômica, ok? Questão de aluguel que não é registrado, que não é declarado, ok? Você que mora na sua própria casa, mas mora também um filho que não paga aluguel, essas coisas todas fazem com que haja uma certa dificuldade para ter um valor exato, tá bom? Mas faz parte disso aí. Vamos lá. Pelo caminho do dispêndio, ou seja, o gasto, a demanda que nós fazemos. O dinheiro que nós temos, que os agentes econômicos têm, eles vão destinar ou a consumo ou investimento. O que é consumo? É adquirir bens e serviços pelos agentes econômicos, pelas famílias. O investimento é o quê? É parte daquele dinheiro que eu tenho para gastar, em vez de comprar sapato, eu vou juntar e vou montar uma fábrica de sapato. Então, ao separar esse dinheiro,